Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Então, na nossa aula de história de hoje, nós vamos partir da página 220, certinho? História do nome das ruas. Vamos acompanhar a leitura com a tia? Você sabia que as ruas mais largas são chamadas de avenidas? Na cidade de São Paulo, tem uma avenida com o nome São João. Ela tem esse nome por causa de uma procissão que ali passava em homenagem a São João Batista. Antes de se chamar assim, era conhecida como Ladeira do Acu, água envenenada na língua indígena tupi. Ou seja, às vezes o nome das ruas podem mudar. As primeiras ruas das cidades brasileiras foram nomeadas pela população. Para nomeá-las, as pessoas podiam escolher o nome de alguma igreja que ali existisse, uma característica geográfica, como a vegetação, ou mesmo uma atividade comercial. O nome de algumas ruas estava relacionado à presença de algum morador famoso, como a Rua do Ouvidor, em Salvador. Ela foi assim chamada pela população a partir de 1780, por ter um morador importante, o ouvidor mor da cidade, que na época era uma espécie de juiz respeitado e temido pela população. Da mesma forma, outras ruas e outras praças têm o nome de algum outro morador muito conhecido. E aí a gente vê a imagenzinha da Avenida São João, em São Paulo, no ano 2016. E vê também a imagenzinha da Rua do Ouvidor, tá? Em 1845, tá? É uma obra de arte aí, um desenho. Vamos lá. Mão na massa. Os nomes mais frequentes das ruas, nomeadas pelos moradores das cidades brasileiras do passado, eram dedicados aos santos católicos, São José, São João e São Pedro. Encontre no caça-palavras outros nomes de ruas que foram batizadas pelos seus moradores, tá? A gente viu que no passado os moradores que colocavam o nome das ruas, Rua da Direita, Rua da Esquerda, Rua da Lama, Rua da Quitanda, né? Rua do Sapateiro, Rua de Cima, Rua Larga, Rua Estreita, tá? Então, vocês vão procurar aí esses nomezinhos que a tia acabou de citar, certo? São 7 palavrinhas, ok? Lembrando que no final da aula a tia vai deixar a correção lá para vocês, tá? Segundo, em Salvador, existe uma praça que homenageia o poeta baiano Castro Alves, de 1847 a 1871, tá? Que é o ano que ele nasceu até o ano que ele morreu. E leva o seu nome. Na música Um Frevo Novo, o cantor baiano Caetano Veloso afirma que a Praça Castro Alves é do povo. De acordo com o que você estudou, qual é o sentido dessa expressão, né? Ele diz assim, a Praça Castro Alves é do povo, certo? Então, é uma praça. Nós vimos que a praça é um espaço público, né? E que um espaço público ele pode ser frequentado por todas as pessoas. Então, a Praça Castro Alves, né, é uma praça pública, certo? Página 222. As ruas têm história. Há mais de 100 anos, as ruas de muitas cidades brasileiras eram diferentes das que vemos na atualidade. No passado, as ruas eram estreitas, pois serviam para a circulação de pessoas a pé ou em carroças puxadas por cavalos ou mulas. Na época, não existiam os meios de transporte que temos na atualidade, e por isso não havia necessidade de largas avenidas nem de calçadas. As portas das casas se abriam para a rua. Os quintais onde era frequente o cultivo de pequenas hortas ficavam no fundo das casas. Com o passar do tempo, aumentou o número de pessoas que viviam nas cidades e foram criados, novos meios de transporte. Com isso, algumas ruas foram ampliadas para a circulação de bondes e de automóveis, né? E a gente vê a imagenzinha da rua da cidade de Paraty, né? Que é uma das ruas mais antigas do Brasil, certo? Que a gente vê como ela é, ó, estreitinha, né? Bem diferentezinha das ruas que nós conhecemos hoje em dia, tá? E vê também imagenzinhas da instalação dos trilhos, né? Na circulação dos bondes. E vê também a imagem de um bonde puxado por mulas, né? Puxado por mulas. Vamos lá. As placas de rua. Você estudou que as primeiras ruas do Brasil eram nomeadas pela população de acordo com alguma característica que havia no local. Só que ainda não existiam placas. Além disso, as casas não tinham número. As ruas eram conhecidas pelas pessoas. Como as cidades eram pequenas e todos os moradores se conheciam, era fácil encontrar as pessoas e os locais desejados.
Bastava perguntar que alguém sempre sabia. Conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar nome oficial às ruas, pois o número de moradores aumentou e nem todos se conheciam mais. Assim, os governantes das cidades determinaram que os nomes das ruas deveriam ser escritos nos muros, nas fachadas das casas ou em placas penduradas nas árvores. Em São Paulo, a determinação de nomear as ruas aconteceu no ano de 1809. Com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governos das cidades. Com isso, muitas ruas foram renomeadas com o nome de pessoas ilustres, políticos e datas consideradas importantes na história do Brasil. Algumas cidades brasileiras determinaram que suas placas deveriam apresentar o nome da rua ou da praça e uma pequena explicação sobre o seu nome. E aí a gente vê, né, a imagenzinha de duas placas. Avenida Brasil, tá? Que é uma avenida muito conhecida, e Rua Marechal Deodoro. Aí embaixo tem, né, ó, primeiro presidente da República do Brasil, né? Explicando por que daquela rua se chamar Marechal Deodoro, né? Quem foi Marechal Deodoro, na verdade. Aí, ó, de olho no local. Escolha uma rua ou uma praça de sua cidade. Pode ser a rua onde você mora. Faça uma pesquisa sobre a origem do nome. Vá até a página 31 do material de apoio e complete a sua placa de rua. Depois recorte e a entregue ao seu professor, tá? Então, como vocês não vão ter como me entregar agora, vocês vão fazer e vão deixar guardadinho aí em casa, tá? Para me entregar quando nós voltarmos presencialmente. Com fé em Deus logo, certinho? Então, vão pesquisar aí, tá? A origem do nome da rua de vocês, certinho? Agora, gente, vocês vão responder, certo? As fichas 117 e 118, tá? 117 e 118. Vamos acompanhar a leitura comigo? Sobre os monumentos públicos, leia as frases a seguir e identifique quais estão corretas e quais estão erradas. Depois reescreva as erradas para que fiquem corretas. Aí a primeira frase diz assim, ó, os monumentos públicos são construções em homenagens a algum personagem ou acontecimento considerado importante para a história, né? Então, sim, isso é correto, certo? Letra B. Todos os monumentos públicos estão localizados nas praças principais das cidades? Todos? Não, né? Tem lugares em que esses monumentos públicos, eles podem estar em diferentes lugares, tá? Letra C. Os monumentos públicos valorizam a memória nacional? Sim, né? É uma forma da gente relembrar, certo? Uma pessoa que foi importante, tá? Letra D. No Brasil, não existem monumentos públicos, tá? Isso é errado. No Brasil existem muitos monumentos públicos. Segundo, sobre os espaços públicos, marque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Olha só. Um espaço público pode ser frequentado e usufruído por todas as pessoas? Isso é verdadeiro, né? Um dos espaços públicos mais importantes das cidades são as ruas? Sim. As ruas são espaços públicos onde apenas carros podem circular? Só os carros podem passar pelas ruas, gente? Não, né? Viver em uma cidade em que as ruas não têm nome e as casas não têm número seria muito fácil. Seria fácil viver assim? Uma cidade sem nome de rua e sem número as casas? Seria fácil? Eu acho que não, né? Seria muito difícil para você encontrar a casa de alguém, tá? Ou algum local, né? Terceiro, desenhe um monumento público do Brasil que você gostaria de visitar, tá? E aí você vai fazer o desenho de um monumento público que você gostaria de ir lá visitar, tá? Eu gostaria de ir nesse aqui, ó. Tá vendo? Quarto, escreva um texto explicando por que as pessoas deveriam visitar o monumento que você desenhou na atividade anterior. Então você vai explicar, eu acho que as pessoas deveriam ir visitar esse local porque é assim e assim. Entendido? Pois bem, pessoal, na nossa aula de hoje é só isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Não esquece de mandar foto da atividade e de curtir o vídeo. Beijo, até mais, tchau!